Fala galera, saudações vascaínas. Dessa semana não passa, não é possível, a gente já não aguenta mais. A gente precisa de nomes, a gente precisa de um treinador e a gente precisa de contratações. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês. Esse é um trabalho novo que a gente tem feito, é um trabalho que a gente começou agora, a gente começou essa semana, a gente já está com 1.900 e alguma coisa inscritos, a gente queria chegar aos 2.000 inscritos agora, então eu vou pedir para você, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo, pode comentar esse vídeo também com nomes que você ouviu especulado, que a gente pode buscar informação e responder vocês, mas é importante que você interaja com o vídeo, para que a gente continue crescendo e continue com esse trabalho, viu? A gente começou com o nosso site vasconect.com.br e agora a gente veio para as redes sociais, beleza? Então vamos falar aqui sobre algumas situações que vão acontecer essa semana, ou que pelo menos a gente espera que aconteça essa semana. Uma é certa, Paulo Brax deve voltar mesmo no dia 1º, ou por volta do dia 1º. E a expectativa é que ele traga na mala, digamos assim, nomes de jogadores europeus já acertados e até eventualmente de um treinador. Falou-se muito essa semana sobre Maurício Barbieri. Maurício Barbieri seria um nome que se encaixaria bem dentro do conceito de treinador jovem, treinador ofensivo e treinador que seria ao longo prazo. Por quê? Porque ele é um treinador mais jovem e teria sobre a sua gestão, digamos assim, de time, Abelão. Abelão é um segundo momento que nós vamos falar, mas efetivamente Abelão deve vir mesmo para o Vasco da Gama. Só esperando que Paulo Brax volte para o Brasil para que ele seja efetivamente anunciado, né? Então, assim, o nome hoje especulado no Vasco é o Maurício Barbieri. Entretanto, a gente não pode cravar nada. Por quê? Porque com o advento do Dorival Júnior ter saído do Flamengo, Dorival Júnior é um treinador muito bem conceituado e serviria para qualquer time no Brasil, né? Então, assim, houve o Dorival Júnior acabou entrando sim no radar da 777 e com isso gerou-se assim uma especulação que ele poderia vir para o Vasco. Existe uma terceira corrente que prevê que o Vasco possa já ter acertado ou apalavrado com um treinador da Europa, principalmente um treinador português, que treine ali um dos clubes que não sejam um dos 3 primeiros da liga, né? Mas é possível, mas tudo mantido a 7 chaves. Então essa semana, de quinta em diante, e aí torcedor, a gente vai ter que ter um pouco de paciência mesmo, provavelmente de quinta em diante a gente já deve ter um treinador e já deve ter alguns nomes anunciados, né? A gente tem expectativa que 3 nomes vão ser anunciados até quinta-feira, ou na quinta-feira, assim que o Brax voltar. Um deles é o Abelão, né? Abelão deve ser realmente confirmado como diretor técnico do Vasco da Gama, vai fazer esse elo entre o treinador e a diretoria, entre os jogadores e a diretoria, né? O segundo nome é Júnior Urso. Júnior Urso a gente já vem batendo aqui. Provavelmente Júnior Urso é o segundo nome a ser confirmado no Vasco da Gama. E o terceiro nome, também quem acompanha o canal aqui, aliás, se você não é inscrito, se inscreve aqui e curte o vídeo. Terceiro nome é Pedro Raul. Pedro Raul é um nome que agrada a torcida. A maioria dos torcedores que comentam ou que participam das nossas enquetes lá no site, a gente percebe que gosta do nome, né? Um nome artilheiro. Então ele é o jogador mais próximo, ele e Júnior Urso, os 2 jogadores mais próximos a realmente fechar negócio com o Vasco da Gama, tá? A gente também já explicou por que Pedro Raul é um nome interessante, por que ele quer jogar no Vasco, e se você não viu, tem um card aqui em cima que vai explicar por que Pedro Raul quer jogar no Vasco, beleza? Então esses são nomes que praticamente não tem volta, são nomes que já estão, digamos assim, próximos da confirmação. Entretanto, vamos falar de outras situações aqui. Bom, vamos falar de Terans. Terans é um nome que especulou-se muito. Particularmente, eu adoro o nome, acho que seria um grande jogador, mas o presidente do Atlético Paranaense disse que não tem interesse em vender o Terans. Claro que se o Vasco chegar com uma proposta muito boa, pode ser que ele venda, mas eu acho que o negócio deu uma esfriada e nós temos que esperar aí a volta de Paulo Brax, porque com a presença física dele no Brasil, efetivamente as coisas devem mudar.
mas eu diria que hoje a negociação de Terans está em banho-maria e até esfriando, né? Então, assim, eu não conto muito com esse jogador no elenco do Vasco da Gama, que seria uma grande peça, mas não conto muito. Beleza? O segundo nome, Bissoli, porque Bissoli já foi confirmado o interesse do Vasco da Gama. O Bissoli é o Vasco, hoje o empresário do Andrei, que aliás o Andrei vai ser o nosso próximo assunto. Andrei, o empresário do Andrei, a Bertolucci Sports. A Bertolucci tem ajudado o Vasco a buscar nomes para compor o elenco e para serem titulares, e foi a Bertolucci que está ajudando o Vasco em relação a Pedro Raul e em relação também ao Bissoli. Então o Bissoli pode pintar no Vasco da Gama como uma alternativa para o ataque, alternativa para um camisa 9, seria uma espécie de reserva de Pedro Raul. Muita gente pergunta, mas e aí a gente vai ficar com Figueiredo, vai ficar com Aguinaldo? Bom, enfim, Aguinaldo e Figueiredo podem jogar pelas pontas e aí vai ser um problema para o treinador. Quanto mais nomes bons vierem, melhor para a gente, né? Porque a gente estava acostumado a ver uma série de jogadores de terceira ou quarta prateleira. Agora a gente está falando de jogadores que foram segundo e quarto artilheiros do brasileiro, né? Então são jogadores que podem realmente contribuir para uma campanha de 2023. O próximo assunto é Andrei. Andrei, a gente sabe, Andrei provavelmente seja vendido ou nessa janela de meio de ano ou até a janela a janela principal do meio do ano que vem, de 2023. Provavelmente, se houver uma negociação ao longo desta meia temporada, ele deve compor o time do Vasco até junho e aí deixar o Vasco depois de junho, né? Que as janelas da Europa a principal é em junho e julho, né? Correto? Então, os valores que estão sendo cogitados aí estão falando da ordem de 40 milhões de euros, muito mais do que 200 milhões de reais. Seria uma grande negociação, uma excelente venda, talvez em reais aí até maior do que a do Vinícius Júnior, eu não me recordo exatamente. O Vinícius Júnior foi acho, 45 milhões de euros. Então em euros não seria a maior venda do Brasil, mas seria talvez em reais, né? Porque a cotação na época estava um pouco menor. Mas não importa, o que importa seria uma excelente venda e o Vasco poderia usar esse dinheiro para reforçar mais ainda o time para a segunda metade do Brasileirão. Beleza? Então, Andrei, provavelmente torcida não contar com ele a partir de junho do ano que vem, né? Pode ser até que ele saia agora, mas se não sair agora, de junho do ano que vem, dificilmente Andrei continua no Vasco da Gama. Beleza? Aí, por fim, para fechar esse vídeo aqui, para a gente tentar fechar aí dentro dos 10 minutos de vídeo, vamos falar de nomes que já estão um pouco mais, assim, que já saíram do ramo da especulação e que já tem notícia de que realmente o Vasco ou está no radar, ou o Vasco tem interesse, ou que fez proposta, enfim, né? Não vamos falar de Henrique Dourado, essas coisas que surgem e parece que é até cavado dentro do Vasco da Gama. Vamos falar de jogadores que realmente o Vasco já demonstrou algum interesse e que há alguma coisa um pouco mais concreta. O primeiro deles é o zagueiro Pedro Henrique, o zagueiro do Atlético Paranaense, um bom zagueiro. O Vasco da Gama tem interesse no jogador, o jogador é muito assediado por outros times e a situação vai esperar o Paulo Brax voltar para que Paulo Brax costure essa situação. Provavelmente algum contrapeso venha, tá? É engraçado falar isso porque às vezes é um jogador bom e que a gente diz assim, ele está sendo empurrado numa negociação com o Pedro Henrique, né? Mas pode ser que o Vasco pegue o Pedro Henrique mais um jogador que viria por conta de uma negociação ou do empresário ou até uma condição colocada pelo Atlético Paranaense, ok? Lembrando, Bissoli também é do Atlético Paranaense, tá? Bissoli é um jogador que jogou no Avaí, mas ele pertence ao Atlético Paranaense e a gente está falando num valor de contrato aí, um valor de multa na faixa de 2 milhões de euros, de dólares, aliás. Então, assim, é um valor alto para um jogador que não é tão assim, a torcida não amaria tanto, mas claro que depende de uma negociação maior. O segundo nome é Guga. Guga, lateral do Atlético Mineiro, já se declarou flamenguista, mas é um excelente lateral, né? Não vamos, assim, pelo fato dele ser flamenguista, é uma situação complicada, mas o avô dele é vascaíno,
ele tem familiares vascaínos, o avô, o sonho do avô é que ele jogue no Vasco da Gama, e já há negociação, tá? É possível que ele venha para o Vasco da Gama. Outra situação, o Kehler, goleiro Kehler do Internacional, uma situação complicada, o Inter não tem muito interesse em vender, e o Vasco, se quiser tirar o Kehler do Inter, vai ter que pagar um valor muito bom. A gente está falando da ordem próxima aí de 15 a 20 milhões de reais. Será que vale para um goleiro? Comenta aqui. Aliás, comenta e já curte o vídeo, beleza? Por fim, o Wellington Rato, que é uma outra negociação que o Vasco tem interesse. O Vasco tem a prioridade, digamos assim, não tem nenhum documento assinado, mas o jogador quer jogar. Isso é uma coisa que o Nicola fala, do canal do Nicola, e aliás uma parte das informações aqui veio do canal do Nicola, uma parte veio do Atenção Vascaínos, uma parte veio de apuração nossa. Então assim, a gente sabe reconhecer os créditos, mas o Nicola fala uma coisa que é importante. Existem 3 pontos numa negociação de jogador: o jogador, o empresário e o clube, né? Se o jogador e o empresário querem, o clube não pode fazer tanto. O clube, claro, ele tem o poder de negar, porque ele tem um contrato com o jogador e tem uma multa. Mas, efetivamente, ele tem o poder, sim, de barrar uma negociação. Agora, se o jogador quer sair, dificilmente o clube consegue segurar, né? É claro que ele pode embarrear, pode botar dificuldade e tal, mas um jogador que não quer ficar, não tem por que o clube ficar segurando, né? Então, no caso do Wellington Rato, o jogador quer, o empresário quer e o clube só espera uma proposta do Vasco da Gama. Então os 3 pontos eles já teriam sido cumpridos se o Vasco chegar com uma proposta de 1,5 milhão de dólares, aí algo em torno disso, para tirar o Wellington Rato do Atlético Goianiense, tá? É um jogador que joga pelas pontas, também artilheiro, jogou muito bem o Brasileiro e pode ser um jogador que vai pintar aí, beleza? Então é isso, galera, obrigado. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, 12 minutos, mas eu peço para você, se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo, beleza? Valeu, gente, obrigado, viu? Abraço, fui!